Olá, saudação de paz em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso conservo, Arnaldo Rodrigo, passando outra vez para estabelecer e edificar esse vídeo a fim de conversarmos em não muito tempo sobre mais um importante e pertinente tema bíblico: os rudimentos da grande tribulação e a manifestação dos 4 cavaleiros do Apocalipse. É sobre isso que nós vamos refletir e analisar aqui, examinando as Escrituras de hoje. Muito bem, amados. Em condensação introdutória, é importante lembrarmos que foi por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus o Cristo que o apóstolo João fora inserido na ilha de Pátmos a mando do imperador romano Tito Flávio Domiciano. E exilado na ilha de Pátmos, o apóstolo João fora arrebatado literalmente até os céus. Verdade essa que se depreende justamente na abertura do capítulo 4 do livro de Apocalipse. E neste arrebatamento, o apóstolo João contempla visões em 3 dimensões: passado, presente e futuro, isto é, as coisas que é, que era e as coisas que há de vir. Apocalipse, capítulo de número 1 e verso de número 8. Então, essas visões fenomenológicas extraordinárias que o apóstolo João contemplou diretamente por Jesus Cristo, o nosso Senhor, essas visões, elas compreendem acontecimentos celestiais com repercussões terrenas. Sim, é isto que o apóstolo João está contemplando: acontecimentos celestiais com repercussões terrenas. Dito isto, uma vez no céu, logo o apóstolo João adentra sobre a sala do trono e ele contempla Deus, o Todo-Poderoso, assentado, portanto, no seu trono, e sob a sua destra, a sua mão direita, João observa um livro escrito por dentro e por fora e demarcado, selado justamente por 7 selos. E logo o apóstolo João ouve um brado que não havia ninguém digno no céu, na terra ou embaixo da terra para tomar o livro selado das mãos do Todo-Poderoso, para então desatar os seus 7 selos. Então, diante desta radiografia, quando o apóstolo João contempla que não havia ninguém moralmente digno no céu, na terra ou embaixo da terra para tomar o livro das mãos do Todo-Poderoso e, portanto, desatar os seus 7 selos, bate um desespero em João. E o apóstolo João começa a chorar amargamente. Abre parênteses. Esta é a única referência bíblica de alguém chorando no céu. Porque céu não é lugar de choro, céu é lugar de alegria. E quando o apóstolo João está em prantos, de repente, um dos 24 anciões toca no seu ombro direito e, em profundo contentamento, ao contrário de João, um dos 24 anciões diz: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então o apóstolo João contempla um cordeiro como que havia sido morto. Então, diante desta visão, Jesus vai começar a desatar os 7 selos. E à medida em que os selos vão sendo abertos, as mensagens desses selos vão, obviamente, surgindo, transcorrendo, portanto, os rudimentos da grande tribulação. E os argumentos contidos nesse livro são profecias de cunho escatológico,
portanto, dos juízos reservados por parte de Deus sobre os moradores da terra. E o período em que esses selos vão ser abertos corresponde justamente desde o arrebatamento da igreja até a implantação do governo milenial de Cristo. Ou seja, esses selos serão abertos justamente no período da grande tribulação, onde a igreja, por ocasião do arrebatamento, já estará nos céus com o Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Muito bem, amados. É importante também termos em mente que a abertura dos 7 selos fazem jus à ira do Cordeiro de Deus, isto é, Jesus Cristo, enquanto as 7 taças e as 7 trombetas, ou as 7 trombetas e as 7 taças, fazem jus à ira de Deus, tendo em vista que os 6 primeiros selos são em ordens sucessivas, já o 7º, e não menos importante selo, fazem jus ao prenúncio da ira de Deus que há de ser derramada sobre os moradores da terra no período tribulacional, portanto, fazendo jus à ira de Deus. Pois bem, então abre-se o primeiro selo, justamente no capítulo de número 6, versículos 1 e versículo 2. Leiamos a palavra de Deus. E havendo o Cordeiro, Jesus, aberto um dos selos, o primeiro, olhei e eu vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. No versículo de número 2, então, o João vai contemplar a aparição de um ser, uma figura emblemática. Veja, e olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Pois bem, amados, antes de entendermos a envergadura deste cavaleiro do cavalo branco depreendido aqui no capítulo de número 6, primeiro é importante nós lembrarmos e termos em mente que, idem as nações antigas, no Império Romano, quando os generais de guerra venciam as suas batalhas, era por costume eles voltarem para a sua terra natal trotando em um cavalo branco. Ou seja, isto é muito mais do que um conceito histórico, sobretudo significativo para entendermos a manifestação deste cavaleiro do cavalo branco proposto aqui no capítulo de número 6. Pois diz o versículo de número 2 que este cavaleiro do cavalo branco do capítulo de número 6 tinha em sua mão um arco e foi-lhe dado, imposto sobre a sua cabeça, uma coroa. Eu sei que muitas pessoas defendem que este cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 seja a pessoa de Jesus. No entanto, não há possibilidade alguma deste cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 ser a pessoa de Jesus. E te explico por quê. Primeiro, não podemos confundir em hipótese alguma a cor do cavalo, nem tampouco a realeza do cavaleiro, tendo em vista que a cor do cavalo aqui, neste caso, branco, representa justamente a falsa religião, que o apóstolo João vai outra vez denotar no capítulo de número 13, quando ele falar propriamente sobre a pessoa do anticristo. Também nós entendemos não ser este cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 a pessoa de Jesus, justamente por causa destes 2 objetos. Primeiro, que foi-lhe dado um arco. Um arco. Amados, se nós olharmos as Sagradas Escrituras, a arma de Jesus não é o arco. A arma de Jesus é uma espada. Aliás, é Jesus quem quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo
e de gorjeta grita ao nosso coração: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. O apóstolo Paulo, também na carta aos Efésios, capítulo de número 6, diz que nós temos que nos revestir da armadura de Deus para nos proteger dos dardos, ou seja, das flechas inflamadas pelo inimigo. Ou seja, flecha é uma arma inimiga. A arma de Jesus não é um arco. A arma de Jesus é uma espada. Segundo, foi-lhe dado uma coroa para ser imposta na cabeça deste cavaleiro, do cavalo branco, do capítulo 6 de Apocalipse. E segundo a Bíblia, Jesus é coroado desde sempre, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, não há possibilidade alguma deste cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 ser a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Assim sendo, mediante as incontestáveis razões e evidências pelas quais não se aplica a figura do cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, a bendita e maravilhosa pessoa de Jesus, surge-nos então uma incógnita. Quem é o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6? Ora, esta figura é a mesma figura que aparece no capítulo 13 da Carta Magna de Apocalipse, descrita no texto bíblico como uma besta que sobe do mar. Então, a besta que sobe do mar do capítulo 13 é o mesmo personagem do capítulo 6, o cavaleiro do cavalo branco, a saber, o anticristo, que por sua vez se manifestará logo após o arrebatamento da igreja, assim como nos ensina o apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 13, bem como a expressão do profeta Daniel, no capítulo 9, do verso 23 até o versículo de número 27. Todavia, outro sim, antes porém, a figura do anticristo se manifestará de fato como anticristo revelado, justamente na segunda metade da grande tribulação, cujo seu ministério perdurará 180 semanas, 1260 dias, para ser mais preciso, 3 anos e meio, conforme também descreve o profeta Daniel, um tempo, tempos e metade de tempo. Muito bem, amados, chegamos então à abertura do segundo selo, que por sua vez apresenta o segundo cavaleiro dos 4 de Apocalipse, e nesta feita o contraste da cor vermelha, conforme está escrito no capítulo de número 6 e o verso de número 4 de Apocalipse. Leiamos por especial gentileza. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Pois bem, observamos, portanto, que a manifestação do primeiro cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é a abertura do primeiro selo. E a cor do cavalo não retrata apenas a falsa religião, como também a falsa paz. Por isso, a expressão aqui em voga do versículo de número 4, ora lido do capítulo 6 de Apocalipse, revela que este cavaleiro do cavalo vermelho há de tirar a paz que foi implantada falsamente no mundo pela própria figura do anticristo. Em segunda instância, é importante lembrarmos também que este cavalo vermelho trará em seus lombos um cavaleiro com uma grande espada. Neste caso, devemos levar em profunda consideração não só associarmos a cor do cavalo, sobretudo inferirmos a simbologia do contraste vermelho. Por quê? Porque observe que ele vai se manifestar com uma grande espada, simbolizando uma também grande guerra. E por que devemos nos inferir para o aspecto natural
da cor avermelhada do cavalo. Ora, porque segundo a psicologia das cores, o vermelho reflete raiva, fúria, fulgor, ira, agressão, perigo, violência, fogo, sangue e mortandade. Características estas, cujas quais se encaixa perfeitamente com o contraste e com o propósito da manifestação deste segundo cavaleiro descrito no verso ora lido. Tendo em vista que quando o segundo selo de fato for desatado, a falsa paz que havia sido implantada pelo primeiro cavaleiro há de ser retirada abruptamente na terra e dar-se-á então uma grande guerra, o que significa dizer que logo a figura do anticristo, representado no cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, mediante a manifestação do segundo cavaleiro, dada ao contraste vermelho, iniciasse então uma guerra sem precedente no mundo. E esta guerra ocorrerá com certeza uma carnificina em massa, tendo em vista que o cavaleiro possui em suas mãos uma grande espada. Olha só que interessante, a expressão espada aqui no grego não se restringe apenas a um instrumento de guerra, sobretudo aos modus operandi vinculados ao sacrifício. Portanto, a palavra espada aqui no grego significa espada de sacrifício, que literalmente significa todos os que não se dobrarem ao governo político e religioso estabelecido pelo anticristo com o auxílio do falso profeta serão decapitados, degolados, transpassados e sacrificados ao fio da espada. Por isso, no capítulo de número 7 da carta do Apocalipse, surge então a expressão de que muitos são os que vão vir da grande tribulação, apresentando-se aos céus com vestes brancas salpicadas no sangue do Cordeiro e com palmas nas mãos. Portanto, foram mortos e degolados. Observamos, portanto, desde agora, a abertura do terceiro selo, isto é, a manifestação do terceiro cavaleiro, representado nesta feita na cor preta, conforme descrito o versículo 5 e o versículo 6 do mesmo capítulo 6 de Apocalipse. Leiamos o texto bíblico. E aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha sobre a sua mão uma balança. Muito bem, amados, é interessante observarmos que todos os cavaleiros traz consigo algo em sua mão. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 está portando um arco, o cavaleiro do cavalo vermelho está portando uma espada e o cavaleiro do cavalo preto porta em suas mãos uma balança. Este cavalo preto, ele apresenta um cavaleiro imponente, impiedoso, que carrega consigo uma balança. Preste atenção nesta palavra, balança. Esta expressão balança, ela traz o sentido representativo de racionamento, controle de gastos e economia financeira, tendo em vista que a grande guerra já ocorrida, conduzida pelo Cavaleiro Vermelho, a humanidade passará então por momentos de profunda escassez e carestia. Todos os relatos históricos nos mostram que após uma guerra, isto é, todo o conceito histórico, após uma guerra, quais são as características, quais são os viés, quais são as evidências que ocorrem após uma guerra. Então, todos os relatos históricos após uma guerra nos mostram catástrofes sem precedentes. Por exemplo, como a mutilação de corpos, espanto,
gemidos, dor, destruição, queda financeira, baixa da economia e, como consequente, a escassez alimentícia. Preste atenção, balança e escassez alimentícia. E neste período da grande tribulação, com a manifestação desses 3 primeiros cavaleiros, não será nada diferente mediante aos contextos históricos, aos anais da própria história. Ora, a fome será uma realidade intensamente trágica no período tribulacional. E só terão que comer os que se dobrarem à marca da besta, tendo em vista que o texto bíblico nos mostra que a marca da besta dará direito de comprar e vender. Assim sendo, logo nós entendemos que este terceiro cavaleiro, representado na cor preta, portando em sua mão uma balança, este cavaleiro revelará o propósito político e religioso do anticristo com o auxílio do falso profeta. E qual será este propósito? Simples: escravizar o necessitado pela sua própria necessidade. Escravizar o necessitado pela sua própria necessidade. Isso significa dizer que a balança estimada na mão deste terceiro cavaleiro, representado aqui com o cavalo da cor preta, realça 3 princípios básicos do ministério do anticristo. Este cavaleiro, portando em sua mão uma balança, portanto, racionamento e a economia, e, portanto, dada a estigmação da fome, da carestia, nos revela os 3 princípios básicos do governo e do ministério do anticristo com auxílio do falso profeta. E quais são esses 3 princípios básicos? Número 1, um governo mundial único. Número 2, uma moeda mundial única. E número 3, um controle social e populacional único. Para você nunca mais esquecer: um governo mundial único, uma moeda mundial única e um controle social e populacional também único. Então observe que o primeiro cavaleiro do cavalo branco, representado no capítulo 6, versículo 1 a 2, representa a falsa paz. O segundo cavaleiro, trazido pelo cavalo vermelho, dado ao próprio contraste, no versículo de número 4, revela de uma forma contundente a guerra, portanto, a tirada abrupta da paz que havia sido implantada pelo primeiro cavaleiro, que é o próprio anticristo. Em contrapartida, este terceiro cavaleiro, representado aqui na cor preta, portando consigo em suas mãos uma balança, trará então a ideia de racionamento, de controle populacional e mundial, mediante ao estabelecimento da marca da besta. Os que não se dobrarem serão mortos e, portanto, degolados, e os que se dobrarem terão o direito de comprar e vender. Ou seja, o que mostra os 3 princípios básicos do ministério e do governo político e religioso do anticristo. Chegamos então ao não menos importante e 4º cavaleiro, representado então na cor amarela, conforme nos explica o versículo de número 8, ainda no capítulo 6 de Apocalipse. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Pois bem, amados, na abertura deste 4º e não menos importante selo, o apóstolo João, ele contempla nesta feita um cavaleiro também imponente, trotado
e montado no cavalo então amarelo, que atende por nome de morte e que é seguido pelo próprio inferno. No entanto, sem sombra de dúvida, este cavaleiro do cavalo amarelo é uma representativa inexorável, inegável, no que tange altamente visível a expressão da morte. Observamos, portanto, que o contraste vital da cor amarela faz totalmente jus ao pardo, abre parênteses, pálido, fecha parênteses. Isso significa dizer que depois da escassez promovida pelos 3 primeiros cavaleiros, branco, vermelho e preto, virá com o cavalo amarelo uma devastação em massas com doenças diversas e toda sorte de enfermidade. Logo, os que não morrerem com fome ou enfermos morrerão devorados por bestas feras. O que de fato nos mostra que haverá uma mortandade sem precedentes neste período, mesmo porque, ao trote do cavalo amarelo, cavalgará a morte, sendo seguida pelo inferno, que virá colhendo e recolhendo tudo. Também devemos levar em profunda consideração que as 4 manifestações, mediante aos 4 cavaleiros, elas ocorrem em ordens sucessivas. Então observe, a fome ela vai vir como resultado da guerra, da espada, e as pestes como resultado da fome, e a destruição de vidas como resultado das doenças, e a mutilação dos corpos, ou seja, a multiplicação das bestas feras por conta da redução da população. Tendo em vista que o versículo ora lido, que este 4º cavaleiro terá o poder e a autoridade para ceifar, para matar uma 4ª parte dos seres humanos que hão de amargar o período da tribulação. Ou seja, não vai ser fácil, amados, ser crente no período da grande tribulação. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns dias atrás eu estava dando uma aula de escatologia, inclusive falando sobre o arrebatamento, e um aluno levantou a mão e me fez uma pergunta: haverá salvação na grande tribulação? E eu respondi, conforme a Bíblia nos instrui, dizendo, com certeza. E ele me disse, tem base bíblica? E eu refutei, Apocalipse 7, 14. Estes são os que vieram da grande tribulação e chegaram aos céus com vestes brancas e salpicadas no sangue do Cordeiro, com palmas nas mãos. E o abençoado teve a pachorra de olhar dentro do meu olho e dizer assim, então se haverá salvação na grande tribulação, não preciso me preocupar e desejar o arrebatamento. Eu disse para ele, querido, você sabe o que é a grande tribulação? Você está pensando que vai ser fácil ser crente na grande tribulação? Os que não se dobrarem à marca da besta serão decapitados, degolados. Portanto, só serão salvos os que estiverem no período da grande tribulação, os que não se dobrarem diante da marca da besta. Ou seja, a grande maioria desses pagarão com a sua própria vida por não negar a fé e o testemunho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, não caia nesta balela, nesta ideia de segunda chance, mesmo porque o arrependimento é sempre hoje, o evangelho é sempre agora. E se de repente partimos para a terra do pé junto, se de repente hoje ou amanhã adentrarmos no paletó de madeira, nos resta, portanto, uma vida vital em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Devemos em toda instância, enquanto igreja, enquanto salvos em Cristo Jesus, desejarmos ardentemente o arrebatamento da igreja. Portanto, amados, chegamos à análise dessas manifestações dos 4 cavaleiros, entendendo aqui, obviamente, que de uma forma prévia, a importância de mantermos a nossa fé vital em Cristo Jesus e, portanto, desejarmos a todo instante o arrebatamento da igreja. Se você gostou deste vídeo e entendeu que ele edificou a sua vida,
aproveite para ativar o sininho. Assim, toda vez que a gente publicar um novo vídeo, você será notificado. Não antes, deixe aí a sua curtida, o seu comentário, se de fato você concorda, se você discorda. Enfim, interage aqui conosco, porque dessa maneira o algoritmo do YouTube entenderá que o nosso conteúdo está sendo pertinente e também acreditamos que outras pessoas possam ser alcançadas e abençoadas por este vídeo. Então, desta maneira, me despeço aqui de vocês, desejando outra vez a paz do Senhor, e este foi o nosso Examinando as Escrituras de hoje. Um abraço, fique na paz, até a próxima.